Bem, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 2 de maio de 2024, né? Maio já chegou e nós estamos aqui. E hoje aqui está um calorzinho bom, tempo bom, né? E parece que essa semana vai ser uma semana de muito calor, né? E hoje, quinta-feira, nós estudamos essa obra. Estamos quase chegando à metade da obra, né? Diversidade dos carismas, teoria e prática da mediunidade do Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo, deixa eu ver, o 12, que é Fenômenos de Efeitos Físicos. Fenômeno de efeitos físicos. E hoje vamos começar o item 3 do capítulo que trata, item 3, que trata da provocação e participação. Item 3 desse capítulo. Mas antes de iniciarmos, vocês pegaram o livro que eu pedi? Eu disse assim, quem tiver aí Mensageiros, capítulo 40, no parágrafo 11, né? Então, nós estamos no item terceiro, provocação e participação. Mas antes de começar, vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus por estarmos aqui reunidos para mais uma tarde, noite de estudos e de bastante aprendizado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Então, eu vou começar aqui a leitura do texto dessa obra do Hermínio de Miranda. Provocação e participação, item 3 do capítulo 12, né? O desgaste energético do sensitivo, especializado na produção de efeitos físicos, é fato bem conhecido dos pesquisadores. Então, os pesquisadores sempre falam, né, que o médium de efeito físico ele gasta, né, muita energia quando ele vai produzir esses fenômenos, dá um dispêndio muito grande de energia. Tanto que ele diz, o desgaste energético do sensitivo, que é o médium, especializado na produção de fenômenos de efeito físico, é fato bem conhecido dos pesquisadores. Tem até médiums, a gente já ouviu falar isso, na literatura espírita, chegam quase a desmaiar de tanto dispêndio de energia, né? Quando nós estudamos aqui, nós falamos sobre aquela médium Nina Kulagina, lá da União Soviética, né? Ele diz que ela chegava quase a perder os sentidos de tanta força, né, despendida. E aí ele vai dizer aqui, parece às vezes tão premente quer dizer, de imediato, instantâneo, a demanda de energia impregnada de magnetismo animal gerada no ser encarnado, que há casos em que o sensitivo não apenas perde uma parte substancial de seu peso, como é parcialmente desmaterializado, como no dramático episódio vivido por Madame d'Espérance e narrado por Alexandre Aksakov no livro Animismo e Espiritismo. Né? Então, é uma coisa assim, muito interessante esse tipo de coisa, né? Porque ele perde, muitas vezes, uma parte grande do próprio peso dele. Então, chega a ser até perigoso para alguns médios, né? Insistimos, contudo, em dizer que a tarefa inglória, a de catalogar e explicar toda a vastíssima gama de fenômenos psíquicos e as inúmeras categorias de faculdades empregadas na produção de pensamento. Quer dizer, é difícil, ninguém tem como tentar catalogar o número de fenômenos
e de fenômenos psíquicos e as categorias de faculdades empregadas na produção de tais fenômenos. Então, são coisas que vão acontecendo, mas que você não consegue registrar exatamente quantos fenômenos vão acontecer, como é que isso acontece nos detalhes. Lembremos somente, para exemplificar, o caso do médium brasileiro Zé Arigó, muito famoso, né, da década de 60, que assombrou o mundo com as suas dramáticas operações a canivete. Então, nos anos 70, né, 60, 70, inclusive tem um filme que passa, acho que, eu não sei se é na Netflix ou da Google Play, que conta a vida dele. Muito interessante esse filme, mostrando os detalhes, né, desse filme, contando como era ele, o médium, né? As coisas que o envolveram, como foi sua vida e até a sua morte. O primeiro Eu impulso, posso testemunhar. pode falar, Eu posso testemunhar, porque eu fiz uma cirurgia. o Zé Eu Arigó, saí do Rio, fui lá para Congonhas do Campo, eu era pequena, devia ter uns 9 anos. E fiz uma cirurgia e nem encostou a mão em mim. olha só, E realmente uma hérnia inguinal que eu tinha, que eu não podia fazer nenhum exercício físico, nenhum despendimento físico que ela inchava. E foi eu, minha avó e meu tio, meu pai, nós fomos lá. E realmente um ambiente espiritual bem diferente, que eu me senti diferente lá. E era criança, né? Mas é um registro que eu tenho ainda na memória desse fato. E mais tarde, quando eu fui dar à luz à minha filha, que era a primeira, né, a primeira gestação, ah, os médicos não acharam hérnia nenhuma. E mais tarde, há pouco tempo, eu fui fazer uma vídeo, né? Como é que se fala? É um videolaringoscopia. exame. Um exame. Ele me perguntou assim: você não fez outra cirurgia? Não, não fiz. Mas não fez outra cirurgia? Você tem Cicatriz. uma cicatriz. Você vê coisa Eu falei: extraordinária. não. Ele Vai é, explicar? Como é que eu vou explicar? Não vai. Eu falei: não fiz mais ele nenhuma, é um não. médium extraordinário, extraordinário. Extraordinário mesmo. Quer dizer que o primeiro impulso é o de classificá-lo. Dizem, né, que era aquele doutor alemão, qual é o nome mesmo? Fritz. Outros médiuns depois, né, disseram que trabalhavam com o doutor Fritz, mas eu ouvi um comentário, deu um depoimento, parece, através do. Me lembro através se foi através do Chico, ou através de uma outra pessoa, que disse o seguinte: que depois do Zé Arigó, doutor Fritz nunca mais trabalhou com nenhum outro homem, nenhum outro médico. Então, dizem que esses outros, né, que diziam ser, ou trabalhavam com o doutor Fritz, que não era o doutor Fritz. O doutor Fritz, médico alemão, só trabalhou com José Arigó, com mais ninguém. Tá? Quer dizer que o primeiro impulso é o de classificá-lo prontamente como um médium de efeitos físicos. Primeiro impulso. Esse, no caso aqui, até o Zé Arigó, né? Que apenas provocaria a eclosão dos fenômenos operatórios. Mas as coisas não parecem ocorrer com essa simplicidade linear. Na realidade, Arigó emprestava todo o seu corpo, e principalmente o cérebro, para que competentes médicos desencarnados pudessem promover tão desusadas operações, sem instrumentos adequados, sem anestesia, sem nenhum cuidado aparente com as condições mínimas de asepsia. O controle corporal do médium era tão perfeito que subitamente suas mãos adquiriam a destreza e segurança indispensáveis aos melhores cirurgiões.
E não eram mãos delicadas e habituadas aos instrumentos de cirurgia, e sim mãos de trabalhador braçal, de ex-minerador, como eu mesmo pude observar. Então, ele fala aqui, porque do primeiro impulso, as pessoas vão classificar o Sericó como médio de efeitos físicos, porque ele apenas provocaria a eclosão dos fenômenos operatórios, mas não. Ele emprestava todo o corpo dele para isso. Principalmente, ele diz aqui, o cérebro. Então, não é só efeitos físicos. Né? Por isso que ele diz que é difícil você classificar o médium. Ah, você é médium exatamente só de efeitos físicos. Porque vários fenômenos vão se misturar. E no caso do Sericó, era o corpo todo dele que participava, inclusive e o cérebro também. Então, já que estaríamos, por certo, equivocados se impressionados pela riqueza da fenomenologia física que eles, Sericó, produzia, o considerássemos como alguém que apenas provoca o fenômeno, mas não funciona especificamente como médium, no sentido exato da palavra, ou seja, como intermediário. Na realidade, ele foi um médium na ampla acepção do termo, por servir de medianeiro entre o médico desencarnado e o seu paciente encarnado. A classificação. Então, ele foi um médium, porque o médium, né, aquele que é o intermediário entre o espírito e as pessoas, no caso, ele era o médium intermediário entre o médico espiritual e o paciente encarnado. A classificação deve ser sempre flexível, no sentido de que há faculdades e fenômenos que participam de ambas as categorias, de efeitos físicos e efeitos intelectuais. Simultaneamente, em outras palavras, há mediunidade de efeito físico, nas quais podemos observar efeitos intelectuais, tanto quanto o próprio efeito físico é resultante de um impulso inteligente. Então, é difícil você dizer assim, esse fenômeno é estritamente fenômeno de efeito físico. Esse fenômeno é estritamente fenômeno de efeito intelectual. Então, ele diz aqui, né, que essa classificação deve ser sempre flexível, no sentido de você compreender que essas categorias participam, né, de que há faculdades e firmas que participam de outras categorias, tanto de efeito físico como de efeito intelectual. Né? Então, as coisas se misturam. Encontramos nas experiências do Barão Goldstubert comunicações inteligentes obtidas pelo fenômeno físico de escrita direta. Lembra daquela escrita lá lá de Baltazar, tem um nome que se no Fechinho de Baltazar, era o fenômeno de escrita direta, fenômeno físico, mas trazia uma mensagem de alerta para o rei, dizendo para o rei, né, que aquela situação que ele vivia ali, totalmente desequilibrada, ia acabar. Ia acabar por quê? Porque ele tinha agido de forma totalmente afastada da moralidade, e que, por isso, o período dele de líder e o império dele ia cair. Então, um alerta para ele, né? Um alerta para ele. Então, era um fenômeno de escrita direta, mas que trazia uma mensagem de alerta. Então, ele vai dizer aqui, né? Vemos, por outro lado, uma abundância de fenômenos altamente sofisticados e inteligentes, como complexas intervenções cirúrgicas abdominais produzidas por um médium considerado basicamente de efeitos físicos, como Arigó. Escreveu Kardec: se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se alia quase sempre o efeito inteligente, né? Então, Kardec já percebia isso, que muitos fenômenos mediúnicos
que em muitos fenômenos mediúnicos há também efeito físico. E ao efeito físico, quase sempre se alia o efeito inteligente. É o caso da escrita direta, que é o fenômeno de efeito físico, mas a partir do momento que traz uma mensagem, é o efeito inteligente, porque traz uma mensagem de alerta para alguém. Então, está misturando aí efeito físico com efeito intelectual. Então, não existe uma coisa, você não pode, né, ser aquela pessoa radical, só pode isso, só pode aquilo. Falando em radicalismo, para a gente ver como em tudo na vida a gente tem que ter uma certa flexibilidade, porque às vezes tem pessoas, né, que são muito normas, é assim, tem que ser assim, vai ser assim, como no caso aqui, né? Ele diz aqui, a classificação deve ser flexível em tudo. Então, ontem, por exemplo, eu fui no Palácio de Cristal, está vendo, eu até recomendo quem é aqui de Petrópolis ir, é a Petrópolis. É uma exposição, né, literária, onde mais de 3.000 expositores, né, escritores estão expondo seus livros lá, e está muito bonita, e se conjugou com a pintura de Portinari para crianças, né? Então, eu fui ontem na abertura. Tinha lá de manhã na abertura e teve uma palestra, logo da abertura, e um dos palestrantes foi o Luiz Alberto Barroso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, né? E ele, além de ser o presidente do Supremo, é Luiz Alberto Barroso o nome dele, só vou confirmar aqui, que é tanto nome na minha cabeça que às vezes a gente, só para dar a coisinha certa mesmo, Luiz Alberto Barroso, está aqui. É Luiz Roberto Barroso, não é Alberto. Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Mas ele estava lá como escritor, porque ele já publicou vários livros. E ele contou uma história muito simpático ele, e ele contou uma história muito interessante sobre essa coisa de inflexibilidade. Ele contou que em setembro a filha dele se casou. E entre muitos convidados do casamento foram alguns ministros do Supremo Tribunal. E uma delas foi a ministra Rosa Weber, que ele disse que ela é uma pessoa muito fechada, uma mulher que quase não sai para a noite, para festas, mas ele a convidou como companheira dele lá do Supremo para ir ao casamento da filha dela, ele foi. Ao final, né, ele viu que ela estava indo, ela foi se despedir dele, agradeceu o convite, já estava indo. E ele virou para ela, e aí, Rosa, você foi bem servida, tudo direito? Ela, sim, só que eu não consegui comer o docinho da mesa de bolo, né? Ele, mas por quê, Rosa? Ah, porque a moça que estava cuidando da mesa de doce virou-se para mim e disse que não estava na hora ainda de servir o docinho. Gente, a mulher, ela foi a presidente supremo antes, né? Era uma juíza suprema. Ele disse, não, Rosa, vamos lá na mesa. Foi até a mesa, a moça estava lá. Chegou para a moça e disse assim, essa é a juíza Rosa Weber, e a festa é dele, entendeu? O casamento da filha dele. Essa é a ministra Rosa Weber. E ela está indo embora agora. Só que ela não comeu o docinho dela, só comeu o bolo, queria um docinho. Será que você pode pegar os docinhos para ela? A mulher virou-se para ele e disse assim: ainda não está na hora. Ele olhou para a mulher, muito sem graça, e disse para ela: mas eu sou o pai da noiva, sou eu que estou dando a festa. Por favor, me dê os docinhos para dar para a doutora Rosa Weber. A mulher olhou-se para ele e disse assim: não muda nada, não está na hora. É o que paguei tudo isso. E ela virou-se para ele muito séria: não muda nada, não está na hora. Ele olhou para ela, meteu e disse: eu meti a mão na mesa, peguei os 4, 5 docinhos e disse: toma, Rosa, leva. Aí depois ele falou: veja
Aí ele falou assim, esta mulher que estava ali, ela estava cumprindo as ordens que ela recebeu. Não sirva os docinhos antes da hora. Mas a inflexibilidade dela era tanta que ela foi incapaz de perceber, né? Nossa, ele é o dono da festa. É o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. É o pai da noiva. Ela é a Rosa Weber. Ela está indo embora. E ele só pediu a ela uns 3 ou 4 docinhos. Não foi um pratinho. Ela virou para ele, não muda nada. Não está na hora. Então, olha, a palestra dele foi maravilhosa. Eu já gostava dele, então gostei mais ainda. Ele fala, sabe, com uma facilidade incrível. Então, eu não sei se você viu, passou até na televisão filmando, é Flip Petrópolis, né? É um movimento cultural aqui em Petrópolis, vários escritores foram convidados, o Luiz Roberto Barroso como escritor, a Miriam Leitão também vai estar como escritor, né? Aquele jornalista da Globo News está sempre na Argentina, André Trigueiro, sábado, 3 horas. Trigueiro, teve Eu estarei lá. aquele argentino, ele é brasileiro, mas trabalha sempre na Argentina e manda as notícias através da Globo News. Esqueci o nome dele aí. Ele é muito simpático, assim, com terno, gravatinha. Né? Então, vai ter. Mas o Luiz Roberto Maldonado conta essa história. E ele conta essa história sobre inflexibilidade. Entendeu? E você não pode ser também assim, tão inflexível. Então, é o que ele diz aqui, o Hermínio. A classificação deve ser sempre flexível. Então, você não pode dizer Ariel Palácios, que eu me lembrei agora, o jornalista, está com livros lá também. Então, ele diz que a classificação deve ser sempre flexível. Você não pode ser. Esse fenômeno é estritamente físico. Esse fenômeno é estritamente intelectual, porque eles, muitas vezes, se interpenetram. Você vai encontrar no fenômeno físico um fenômeno intelectual inteligente, e você vai encontrar no fenômeno inteligente, muitas vezes, o efeito físico. Em tudo na vida tem que ter flexibilidade, né? E tudo na vida. Nós não podemos ser com essa moça, né, que diz para ainda está na hora, e para o homem que o dono, e para o dono do docinho, não muda, isso não muda nada. Né? Você ser o dono. Tem uma ordem, só pode comer na hora, nem para você que pagou o docinho, que é o dono da mesa, não muda nada. Então, são as questões, essa inflexibilidade não pode existir. Aí ele fala aqui, chamo a atenção para os destaques meus que evidenciam, mais uma vez, a precisão da linguagem de Kardec, que revela uma densidade extraordinária de conteúdo a exigir do leitor, mais que mera atenção, um permanente estado de alerta. Se é que ele pretende penetrar mesmo as sutilezas dos ensinamentos que lhe estão sendo oferecidos, tá? Então, em todos os fenômenos mediúnicos, portanto, há um componente físico, e nem poderia ser de outra maneira, já que a sua finalidade é promover um evento suscitado para impressionar o ser inteligente, aprisionado no contexto físico. Então, nós estamos aqui na Terra, aprisionados, como ele fala, num contexto físico, né? Nós temos um corpo físico, tudo que está à nossa volta é matéria que afeta o nosso olhar, impressiona os nossos sentidos. Mas, como ele fala aqui, nesses fenômenos mediúnicos, há um componente físico, porque esse fenômeno mediúnico tem por finalidade promover um evento para impressionar o ser inteligente, aprisionado em um contexto físico. Então, o fenômeno mediúnico ele tem que ter alguma coisa de física para nos impressionar.
para chamar a nossa atenção. Então, quando um espírito faz mover um lápis, isso é um efeito físico, mas está sendo realizado por um espírito. E aí, eu vendo um lápis, de repente, flutuando na minha frente, sem ninguém que eu possa ver segurando, isso chama a minha atenção, não é? Me leva a raciocinar. Lembra das mesas girantes? Kardec, estando nessa reunião, viu as mesas batendo, até aí, poderia ser alguma mistificação, mas quando ela começa a responder de forma inteligente, perguntas inteligentes, chama a atenção dele. O efeito físico impressionou. E ele percebeu alguma coisa e existe por trás desse. Então, se de repente você está numa sala e um lápis, um copo, uma cadeira começa a flutuar na sua frente, sem ter mais ninguém aqui, isso é um fenômeno de efeito físico. Mas isso impressiona você. O espírito está fazendo isso, não é você sozinho. Forças conjugadas, lembra? Forças conjugadas. E aí, isso impressiona você. E aí você vai buscar saber o que está acontecendo. Como é que isso pode ocorrer? Então, ele diz aqui, né? Em todos os fenômenos mediúnicos, portanto, há um componente físico, e nem poderia ser de outra maneira, já que a sua finalidade é promover um evento suscitado para impressionar o ser inteligente aprisionado no contexto físico. Já a recíproca não é verdadeira. Nem sempre o fenômeno físico ocorre simultaneamente um efeito inteligente. Ou seja, ele pode ocorrer isoladamente, sem conteúdo ou significado intelectual específico. Então, o fenômeno mediúnico, tá? Ele pode ter um componente físico. Agora, um fenômeno físico pode até acontecer sem ter um fenômeno mediúnico conjugado. Aí ele diz aqui, né? Para entender melhor a questão, precisamos voltar às observações dos espíritos a Kardec acerca da escrita direta. Vamos reproduzir o que então disseram. Quem quiser anotar aqui embaixo, depois dessa nota de Kardec, bota aí Livro dos Médios, 189, Médiuns Curadores. Livro dos Médios, 189, Médiuns Curadores. 189, Médiuns Curadores. E assim está escrito lá no Livro dos Médios. Os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Lembra como nós falamos sobre esses materiais existentes no cérebro do médium? Eu vou voltar aqui rapidinho, só para a gente pegar. Quando ele fala, né? Isso aí, o que são esses materiais cerebrais? São os materiais cerebrais do médium, células nervosas que constituem o cérebro. Então, aqui, os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Eu vou botar até aqui a página onde está escrito isso. No meu é página 322. Para sempre lembrar isso aqui, né? Ô, Rose, médios curadores, qual é o item? Não,
Livro dos Médios, 189. Dentro do item 189, está lá no final, médios curadores, quase no final. Então, você bota Livro dos Médios, 189, médios curadores. Achei, Tá? achei. Então, ele fala aqui, e é portanto serviço dos materiais cerebrais do médium, isto é, do conjunto de células nervosas que constituem o cérebro, tá? Então, é isso aqui. Quando você ouvir falar em materiais existentes no cérebro do médium, são células nervosas que constituem o cérebro. Então, ele fala, os efeitos inteligentes são aqueles para cuja... Rose, Oi, eu te falar, nós estudamos esse item no dia 1º de maio de 2017. nossa, E nesse, está aqui embaixo, ó, anotadinho, aqui não dá para ver no livro. Aqui embaixo dos médiuns curadores, está escrito assim, ó, materiais cerebrais do médium, conjunto de células nervosas. Ah, muito legal. Gente, muito bacana. A gente passa várias vezes pelo mesmo lugar, né? exatamente. Então, né, ele disse aqui, né? Os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Então, são as células nervosas, né? Células nervosas. Não é conhecimento, que muitas vezes a pessoa interpreta como se fossem os conhecimentos, né? Eu estou parando aqui que eu estou escrevendo aqui. E meus livros é tudo assim, tudo escrito. Nossa Senhora. Células nervosas que constituem o cérebro, né? O que não se dá na escrita direta. Então, o efeito inteligente é aquele que o espírito vai servir das células nervosas que constituem o cérebro, o que não se dá na escrita direta. A ação do médium aqui é toda material, ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Então, repara que ele deixou isso muito bem explicado para que não haja dúvida. Aplicando-se isto ao caso Arigó, podemos observar que os médicos desencarnados obtinham um efeito inteligente. Diagnósticos, prescrição de medicamentos, cirurgias, conduzindo todo o processo através do cérebro do médium, mas com os conhecimentos que lhes eram próprios, a fim de poderem comandar os gestos necessários para a cirurgia, por exemplo. Eis um caso, portanto, em que a ação do médium não é simplesmente a de suprir os fluidos de que os espíritos precisavam para suas tarefas. Ele dava muito mais do que isso. Ele, como que se integrava do procedimento, o que é a função própria do médium. Isso não ocorre, por exemplo, no fenômeno de poltergeist, no qual, na maioria dos casos, as pessoas encarnadas que fornecem energias magnéticas necessárias nem sequer têm consciência de estar agindo como fontes geradoras de recursos energéticos destinados para aquele fim. Não há transe ou perda de consciência, nem a chamada incorporação, no caso do Zé Arigovia, né? Os espíritos incumbidos da promoção dos distúrbios simplesmente tomam das pessoas adequadas as energias que necessitam para a realização do fenômeno. Eu vi uma cena do filme Arigó, quando ele está na sala, né, e está um monte de gente em volta, e ele está tratando uma criança, acho que é uma criança, né? E, de repente, ele se vira e tem um homem parado no final da sala. E ele vai até o homem e diz assim, você é um jornalista, né? Quer dizer, na realidade é o espírito, ele está incorporado. Você é um jornalista. Você veio aqui para me desmistificar.
para dizer que eu sou, que ele, para dizer que ele é um mistificador, um embusteiro. Você não acredita nada disso. Você não acredita nesse diagnóstico que ele deu para uma pessoa, que a pessoa estava com câncer. Que ele disse para a pessoa, você está com câncer, assim, assim, precisa do tratamento, assim, assim. Aí o jornalista fica assim, parado, aí ele olha para o jornalista assim, se eu fosse você, eu, quando voltasse para o Rio de Janeiro, procurava um médico, um daqueles médicos amigos seus, que também não acreditam que você também está com câncer. E ele ainda diz aonde. Você está com câncer. Vá lá, vá procurar. Eu acho que é na vesícula, alguma coisa assim. E o cara é muito, já muito bem ideia. Você está com câncer também. E diz aonde. Vá lá procurar se tratar, porque senão você vai morrer disso. O cara fica com os olhos desse tamanho e sai da sala correndo. Então, o cara estava ali, né, e ele vai procurar o médico. Já teve um médico daquele amigo seu, que você também está com câncer. E vá tratar, porque senão você vai morrer disso. O cara sai que deu um doido, né? Correndo. Esse filme, eu não assisti o filme ainda, não. Assisti um bem antigo. Eu vou ver se eu assisto esse. Aí ele diz aqui, né? Peraí. O que nos leva de volta ao problema da rigidez classificatória, lá do caso da mulher, né, da festa, que dificilmente se aplica a todos os casos. Mediunidade ocorre quando se dá interferência de espíritos desencarnados. Isso precisa ser sublinhado. Mediunidade ocorre, acontece, quando se dá interferência de espíritos desencarnados no fenômeno do qual participam necessariamente os encarnados. Tá? Então, a mediunidade ocorre quando se dá interferência de espíritos desencarnados no fenômeno do qual participam necessariamente os encarnados. Temos no poltergeist um fenômeno no qual a interferência espiritual é às vezes óbvias e as claras, e que, no entanto, os encarnados não funcionam especificamente como médios, e sim como meros supridores de energia magnética. Então, quando o médium, apenas um fenômeno, está participando apenas como doador de energia, tá? Doador de energia, você aqui ele não está participando ativamente, não é um fenômeno inteligente, entendeu? Nesse caso, você não pode chamar de um fenômeno inteligente, porque a mente do médium não está participando, não está participando. Os espíritos estão produzindo o fenômeno. A única coisa que o médium está fazendo é doando a sua energia. Mas a mente dele não participa. Entendeu a diferença? Então, ó, no poltergeist, um fenômeno no qual a interferência espiritual é, às vezes, óbvia e clara, e que, no entanto, os encarnados não funcionam especificamente como médios, e sim como meros supridores de energia magnética. Isso coloca o poltergeist numa categoria mista, dado que nem seria correto classificá-lo rigidamente como fenômeno mediúnico, e muito menos como fenômeno anímico, porque você teria aqui o espírito, seria um fenômeno mediúnico, mas também um fenômeno anímico, porque é uma doação de energia. Então, por isso que ele fala, né, que você não pode dizer que um fenômeno ele tem uma classificação exata só para ele. As coisas estão muito misturadas. Então, o poltergeist seria uma categoria mista, tendo a ação do espírito e tendo o médium como doador de energia. E quando você está apenas doando, aí é um fenômeno anímico. Agora nós vamos para o item 4, a força mental.
Por isso tudo, falávamos inicialmente das dificuldades de incluir neste livro o exame dos fenômenos de efeito físico. A notícia que aí fica é mais um lembrete, quase uma provocação, para que estudos mais aprofundados retomem tais aspectos. Ao comentar alguns aspectos do mal-olhado, que ele vinha falando, lembra? Do mal-olhado, observamos que, em verdade, não é o olhar em si, que acarreta os fenômenos abordados, mas a energia magnética, emitida e dirigida com forte impulso, consciente ou inconsciente, da vontade para um objetivo específico. Então, o mal-olhado é isso aqui, tá? É a emissão da tua energia magnética com forte impulso, que pode ser consciente ou inconsciente, né? Um forte impulso da vontade para um objetivo específico. Esse que é o mal olhado. Tá? Não é o teu olho que é mau. Não é teu olho, porque o pessoal diz, se teu olho é mau, arrancam. Não é o teu olho que é mau. É a tua vontade. Então, é a energia magnética emitida e dirigida com forte impulso da vontade. Você dirige aquela energia com forte impulso da tua vontade. Muitas vezes de forma consciente, eu quero matar aquele sujeito. Tá? Eu quero matar. É tua vontade. Você quer fazer aquele sujeito sofrer. Você quer destruir aquele sujeito. O forte impulso da tua vontade. Ou então inconsciente. Você olha aquilo, você não quer destruir a pessoa, mas você quer muito aquilo que a pessoa tem. Então, inconsciente. Tá? Mas é isso. É a energia magnética que é emitida com um forte impulso da vontade para um objetivo específico. Isso é que o pessoal chama de mal-olhado. No fundo, o mesmo mecanismo que vimos em operação com a sensitiva soviética Nina Kulagina, ao que tudo indica, é esse mesmo tipo de energia, por idêntico processo de emissão dirigida pela vontade que penetra o campo mental alheio ou se transmite telepaticamente. Eu vou ler um pedacinho aqui do que está escrito no livro, você precisa ver, só para relembrar aqui o que ela falou. Foi quando ela disse assim, ele disse assim, ó, a extraordinária sensitiva soviética, Nina Kulagina, provou sob estritas condições de controle laboratorial sua capacidade de mover com o poder da mente. Segundo os pesquisadores, pequenos objetos sem tocá-los. Ação da vontade dela. Da vontade dela, né? Ela se concentrava exclusivamente sobre o objeto-alvo, de tal forma que somente sua imagem ocupa toda a mente dela. Pouco antes de mover-se, o objeto, ela diz aos pesquisadores que sente uma dor na espinha dorsal e a vista fica truncada. Os médicos observaram que sua pressão arterial elevava-se significativamente. E pouco adiante, ao alcançar o pique de seu estado emocional, ela parecia estar a ponto de perder a consciência. Nesse exato momento, uma mão invisível parecia tocar o objeto e movimentá-lo. Como se pode inferir e perceber, ela concentra com enorme esforço da vontade uma considerável carga de energia sobre o objeto a ser movimentado, dando até a impressão de que mão invisível produz fenômeno. Então, ela está expedindo, está emitindo aqui uma energia com enorme esforço da vontade dela. Então, aqui, o fenômeno é o quê? Consciente. Ela quer mover o objeto. É consciente. Aí continua aqui o Hermínio. Essa energia telecinética, ampliada ou não na intensidade de seu poder por algum espírito desencarnado, é que atua sobre os objetos inanimados. Além, olha só, essa energia telecinética,
ampliada ou não na intensidade de seu poder por algum espírito desencarnado é que atua sobre objetos inanimados, além de agir sobre seres vivos, como plantas, animais e pessoas. Então, você pode ter essa energia, né, que a criatura libera, que essa energia magnética, você pode lançar só a sua energia, ou essa sua energia pode ser potencializada por um espírito. Se essa sua energia for potencializada por um espírito, ela fica muito mais poderosa. Muito mais poderosa. Porque é a sua potencializada por um espírito. Ela fica muito mais poderosa e poderá destruir alguma coisa. Até quase chegar a levar à morte de uma pessoa, ou de um animal, ou de uma planta. Tem pessoas que têm essa energia muito forte. Então, que ela não precisa nem que o espírito colabore com ela. Ela sozinha é capaz de fazer um animal morrer, fazer uma planta morrer. Agora, essa energia nossa pode ser potencializada por espírito. E você, usando a sua energia somada, potencializada por espírito, você pode curar uma doença grave de alguém. Entendeu? Se a sua energia for muito forte, você pode fazer a cura sem a ajuda dos espíritos. Aí vai entrar o quê? O seu amor, sua vontade, seu esforço por se melhorar, a tua fé. Lembra que Jesus falou? A tua fé te curou. Então, a sua energia sozinha pode curar. E se ela for potencializada pelos espíritos, ela pode fazer coisas extraordinárias. Lembra quando Jesus falou? Você pode fazer tudo o que eu faço e até muito mais? Então, se você tiver fé, você tiver uma grande energia, uma forte energia, muita vontade, fé, amor, você pode fazer tudo que Jesus fazia, que era curas e até muito mais. E se essa tua energia for potencializada pelo dos espíritos, você pode fazer coisas extraordinárias. Basta que você tenha o quê? O merecimento e a simpatia dos espíritos. Como é que a gente pode ter essa simpatia dos espíritos? É trabalhando para se melhorar. Se você trabalha por se melhorar, os espíritos se tornam simpáticos a você. Simpáticos a você. E eles veem que você tem potencial. Você está fazendo esforço. E aí eles passam a somar com você. E você pode fazer coisas extraordinárias. Mesmo sem ser um médio ostensivo. Entendeu? Pode até ser que o médio ostensivo de psicografia, de psicofonia, não consiga fazer. Mas que alguém que não é médio ostensivo consiga fazer. Usando a energia dele, se for muita, ou a energia dele somada com a dos espíritos, ele possa fazer coisas extraordinárias. Aí você entende o sentido da palavra de Jesus. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e até muito mais. Entendeu? Então, isso aqui é fantástico. Por isso ele diz, essa energia telecinética que nós temos, ampliada ou não, na intensidade de seu poder, por algum espírito desencarnado. Se a sua for suficiente, os espíritos não precisam somar as dele, tá? E que atua sobre objetos inanimados, além de agir sobre seres vivos, como plantas, animais e pessoas. O Uri Geller é um emissor desses, já bastante estudado em laboratórios, submetidos a testes suficientemente rigorosos para documentarem suas faculdades. Muitos anos antes da fama do sensitivo israelense se espalhar pelo mundo afora, Regina observou algumas experiências semelhantes às suas. É incontestável, por exemplo, seu poder psicocinético sobre o mecanismo dos relógios, especialmente de pulso,
seu uso pessoal. Acabou tendo de desistir de usá-los, passando aos eletrônicos, que se tem revelado menos suscetível à influenciação mental. Ela selecionou um caso típico para documentar essa curiosa faculdade. Por circunstâncias estranhas à sua vontade, atrasou-se certa vez da ida para o trabalho. O início de sua aula estava marcado para 1 hora da tarde. Faltavam alguns minutos e ela ainda estava bem longe do colégio. Habituada a uma severa autodisciplina de pontualidade, começou a experimentar um estado íntimo de tensão. Então, ela começou a ficar muito nervosa, né? Que se avolumou a ponto de desejar com intensidade que o tempo parasse. Então, ela começou a exercer a vontade dela. Eu quero que o tempo pare. Quantas vezes já fez isso, né? Ah, meu Deus, porque esse tempo não para para eu não perder a hora, né? Para eu poder chegar lá. A todo momento, ela consultava o relógio de pulso, acompanhando o inexorável fluxo dos minutos. Ao tomar o segundo ônibus, o relógio marcava 20 minutos para as 13 horas. Durante todo o percurso, o relógio foi o principal objeto de sua concentração, né, de sua concentrada atenção. Ao chegar à escola, respirou aliviada, pois ele, o relógio, marcava exatamente 13 horas, e era o horário que ela pegava na escola. Conseguiram, enfim, chegar à hora certa. Logo, porém, teve a decepção de verificar que a sua turma já aguardava na sala de aula, pois ela estava chegando com um atraso real de 20 minutos. Ela parou o relógio, não o tempo. Né? Ela exerceu a vontade dela. Ela queria que o relógio parasse para que ela, né, pudesse chegar. Ela conseguiu, ela parou o relógio, ela não parou o tempo. Né? Em contradição com os relógios do colégio marcavam a hora certa, ou seja, 1h20 da tarde. Como o seu continuava a trabalhar regularmente, só havia uma explicação possível. Ela conseguira, com o poder da sua vontade, atrasá-lo 20 minutos. O relógio dela estava funcionando. Mas ela quis, né, ela quis que o tempo não passasse, para ela não chegar atrasado. Então, ela conseguiu atrasar o relógio dela 20 minutos. Meio constrangida, com o poder de sua voz, meio constrangida, ela o acertou, verificando que não lhe faltava corda, nem apresentava qualquer defeito mecânico, pois continuou funcionando normalmente. Não foi esse o único episódio da espécie, e por isso ela está convicta de que sua faculdade telecinética, condição, aliás, que ela já observou em mais de uma pessoa de suas relações. Há pessoas que não conseguem usar relógios mecânicos por muito tempo. Começam logo a apresentar defeitos, parando, adiantando ou atrasando sem motivo aparente. Ao perceber que tais fenômenos não eram simples incidentes, Regina passou a observá-los melhor, verificando que acontecia o mesmo com relógios novos, comprados com garantia, e que, levados ao relojoeiro, funcionavam perfeitamente, não apresentando defeito algum. Reconduzidos ao pulso dela, os relógios voltavam a apresentar defeito e paradas inexplicáveis. Bastava deixá-los sobre a mesinha ou em alguma gaveta em casa, que funcionavam perfeitamente. Não havia dúvida, portanto, o problema estava com Regina, e não com os relógios. Era ela a fonte geradora das energias perturbadoras, que exerciam influência telecinética sobre os mecanismos. Olha que coisa interessante, né? Olha o poder da energia telecinética que nós temos. Vamos agora para o item 5, para terminar esse parágrafo, esse capítulo. Aliás, mistérios da psicosfera. Aliás, a palavra psicosfera acabou sendo introduzida na terminologia doutrinária precisamente para expressar o conceito de uma atmosfera ou zona psíquica, resultante de uma concentração de energia mental harmoniosa no extremo do espectro, ou perturbada e perturbadora no extremo oposto. Regina é particularmente sensível à psicosfera das cidades grandes, né? E dentro desta, de determinados locais, fenômeno que faz lembrar o que denominamos, alguns, de
Psicometria ambiental, lembra que estudamos isso? Cada cidade tem, a seu ver, uma espécie de aura vibratória, atmosfera espiritual. Cada cidade tem uma espécie de atmosfera espiritual, específica, mais pura ou mais poluída, segundo as correntes de pensamento dela dominantes. Lamento dizer aos cariocas que a psicosfera do Rio de Janeiro lhe parece sempre opressiva, sufocante, desarmonizante. Certos locais se apresentam à sua acessibilidade particularmente aflitivos. Quem pegou aí o livro Missionários da Luz, que eu pedi para pegar, no capítulo 40, 11º parágrafo, que eu botei aí, né? Capítulo 40, que trata, eu botei no apoio, que é o rumo ao campo. Lá no 11º parágrafo, que começa assim: notei que movimentava agora. Capítulo 40, 11º parágrafo. Mas aí, vamos pular 6 ou 7 linhas do 11º. Rose, os mensageiros. Ah, desculpe, é Mensageiros. Eu botei no apoio Mensageiros, não foi? Eu esqueci, é Mensageiros. Eu estou aqui, gente, Eu roubaram botei no apoio Mensageiro, falei Dicionário da Luz. Mensageiro, está lá do apoio, Mensageiros. Capítulo 40, 11º parágrafo. Aí está assim, o 11º. Notei que movimentava agora. Aí lá, pulando umas 7 linhas dos mensageiros. É o segundo livro da obra de André Luiz, né? Diz assim: volitando, não observar até então, que agora verificava. Era André Luiz, né, falando de uma cidade grande. Extremamente surpreendido. Antes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados ao sol. Agora a visão dilatava-se. Reconhecia de longe o peso considerável do ar, que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta onda do mar de oxigênio, vendo embaixo em águas turvas enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem, pesadamente, metidos em escafandros muito densos, no fundo lodoso do oceano. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prossegui explicando. São nuvens de bactérias variadas. Então, está no livro Os Mensageiros, de André Luiz, no parágrafo 40, 11º, no capítulo 40, livro Os Mensageiros, capítulo 40, 11º parágrafo. Aí ele diz aqui, ó, estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prossegui explicando. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. Arabescos são como desenhos, né? E indicava-nos nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observe os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídas por elas mesmas. Imprimindo grave inflexão às palavras, considerou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como vem, o orar e vigiar do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Então, gente, o capítulo 40 do livro Os Mensageiros, lá no parágrafo 11, merece que seja lido todo o capítulo 40, ou o livro todo, traz para a gente um alerta importantíssimo, tá? Muito importante
esse capítulo 40 do livro dos Mensageiros. Voltando aqui ao Hermínio. Ocorre-lhe, ela, nas cidades grandes, não se sentia bem. A atmosfera espiritual das cidades grandes, ou de certas regiões das cidades grandes, traziam para ela, né, sensações opressivas, sufocantes, desarmonizantes. Ocorre-lhe com frequência voltar para casa, com uma terrível dor de cabeça, após percorrer algumas ruas a fazer compras, ou com cansaço físico incomum. Sabe-se de pessoas que experimentam sensações semelhantes, como mal-estar, náuseas, tonteiras, muitas vezes sem saberem a que atribuir tais desconfortos. Em épocas que precedem as festas de Natal, né? Comércio está bombando, Dia das Mães, etc., como agora, né? Durante as quais muitas pessoas saem à rua e povoam as lojas em busca de presentes, a situação é particularmente aguda. Após observar o fenômeno repetidamente, ela evita sair à rua em tais ocasiões. É como se ela ouvisse o pensamento das pessoas, muitas vezes agoniadas por não disporem de dinheiro suficiente para comprar aquele mínimo de coisas que desejam. Ela percebe um zumbido ou burburinho indefinido, não o ruído físico do ambiente, mas de uma qualidade imponderável, opressiva, inquietante. Quer dizer, ela sente, ela tem essa sensação dentro dela, dentro da cabeça dela, né? Esse zumbido, não é o barulho da buzina do carro, das pessoas falando. É uma sensação, um zumbido, burburinho dentro dela, né? Parece perceber também vibrações outras, suscitadas pela ganância dos que estão apenas interessados em vender bem, de vender bem como pensamentos de impaciência, irritação, competição e rivalidade entre compradores e vendedores. Ela sente, né, as vibrações daquelas pessoas que trabalham no comércio, né, que querem vender para faturar mais. Com certo esforço de vontade, ela consegue bloquear por algum tempo essa onda psíquica, como que isolando-se temporariamente do ambiente. Mas esta não é atitude que se possa sustentar por um tempo mais longo. E ela acaba tendo mesmo de retirar-se, por não suportar a pressão criada pela agitada psicosfera do ambiente, né? Então, psicosfera é a atmosfera ou zona psíquica resultante. Eu estou lendo o primeiro parágrafo, 35. Atmosfera, psicosfera é uma atmosfera ou zona psíquica resultante de uma concentração de energia mental harmoniosa no extremo do espectro ou perturbada e perturbadora no extremo oposto. Isso que é psicosfera. Essa atmosfera é zona psíquica, que é resultante Oi. de concentração de energia mental, que pode ser até harmoniosa, se as pessoas estão ali estão pensando em coisas boas, ou perturbada e perturbadora, se elas não estão pensando em coisas boas. Isso que é psicosfera, tá? É o resultado da nossa concentração, da concentração de energia mental das pessoas. Fala, Ana. Eu lembrei agora lá de Madureira. Eu estava pensando em Madureira. Madureira, nossa, eu passava muito mal lá, Eu estava o tempo todo porque aqui. a energia lá é muito, muito pesada, muito carregada. Nas ruas, ali na Portela, de Galveiro, Nossa, naquela área do Mercadão, como perto do nossa, Mercadão. É uma coisa horrível. muito, muito desagradável, né? Para algumas pessoas. É, infelizmente. Então, ela diz que e tentar se isolar disso, você até pode, mas ele diz aqui, você não consegue fazer por muito tempo. Não dá para bloquear por muito tempo. Por isso que muitas vezes ela voltava para casa, né?
por não suportar a pressão criada pela agitada psicosfera do ambiente, né? Essa concentração de energia mental das pessoas. Isso a levou a observar outros aspectos curiosos. No bairro onde reside, notou que 2 galerias de lojas estão sempre vazias, como que abandonadas. Poucas pessoas se aventuram ali para fazer compras. Sem saber por quê, houve quem comentasse com ela que ia até o meio da galeria, a pessoa entrava, ia até o meio da galeria e voltava, como se esbarrasse numa parede invisível. No seu entender, é o que realmente se dá. As galerias parecem estar sob uma psicosfera negativa opressiva, sendo por isso pouco frequentadas. A situação é agravada, obviamente, pela ansiedade e expectativa dos lojistas, que passam logo a temer pelo êxito de seus respectivos negócios, o que resulta em acabarem eles próprios, os lojistas, como que expulsando, entre aspas, fregueses em potencial. O índice de mortalidade, entre aspas, comercial, quer dizer, de falência, ali é elevado. Raramente uma loja dura mais do que alguns meses no ambiente negativo. Vocês já repararam que tem pontos do comércio que não vão para frente? Lá perto da casa da minha cunhada, aqui no Bingen, ela diz, tem uma loja aqui que o cara bota uma loja, dali a 2, 3 meses sai. Aí bota, é aquela loja que não vai para frente nunca. Porque talvez a pessoa, para botar a loja ali, o seu negócio ali, pense assim: nossa, o cara que estava aqui antes de mim não foi para frente. Será que eu também não vou conseguir? E aí passa o primeiro dia, o segundo dia, ele não consegue vender nada. Aí ele começa: ai, meu Deus, eu acho que vai ser a mesma coisa que aconteceu com o outro. Entendeu? Ele mesmo se auto-sabota. Olha que coisa extraordinária que ele está falando aqui. Tem pessoas que vão fazer qualquer coisa. Não é só de comércio, não. Qualquer coisa na vida. Mas ela já começa assim: eu vou fazer, mas eu sei que não vai dar certo. Não precisa ninguém botar uma olhada no negócio dela. Ela mesmo se auto-sabotou. Porque ela falou: não vai dar certo, porque tudo que eu faço não dá certo. Não é assim? Ela mesma já começa a se auto-sabotar. É o que ele diz aqui, né? Ela começa a promover a mortalidade do seu projeto. Isso é interessantíssimo, né? Em alguns pontos da cidade, Regina identifica até ruas que prefiro não revelar. Ela percebe visualmente, por clarividência, uma densa camada escura pairando acima das lojas ou nas próprias ruas, criando um ambiente psíquico, sombrio e opressivo. Foi o que o orientador de André Luiz, Aniceto, disse lá no capítulo 40 do livro Os Mensageiros. Áreas de matéria mental inferior. Pode botar uma setinha aí, né? Ambiente psíquico, sombrio e opressivo. Puxa uma seta. Áreas de matéria mental inferior. Áreas de matéria mental inferior. Isso está no livro Mensageiros, capítulo 40. O orientador é Aniceto, foi ele que disse isso, Aniceto, né? Um ambiente psíquico, sombrio e opressivo. Áreas de matéria mental inferior. Mensageiros, capítulo 40, orientador Aniceto. E isso é uma verdade. Eu nunca tinha estudado isso assim, gente. Dentro da nossa realidade hoje. A gente mesmo fala: nossa, aquele comércio ali não vai. Aquela rua está morrendo, lembra? Denise, quando ele fala que na Rua Tereza? E em alguns outros lugares, aquela galeria, as lojas ali não vão para frente. E até dentro da nossa vida mesmo, dos nossos projetos. Né? Já em cidades do interior, especialmente as do sul de Minas, que ela frequenta com certa regularidade, a situação é inteiramente outra. Há uma espécie de transparência, não apenas no ambiente físico e psíquico, mas também com relação às pessoas. Em uma de tais cidades, ela observou
que o ambiente era mais limpo, nos dias em que a afluência de turista era menor e a cidade ficava mais entregue às suas atividades normais com os habitantes locais. Então, na cidadezinha do interior, onde não tem essa afluência grande de pessoas, o clima é mais ameno. Por exemplo, aqui em Petrópolis, quando eu vim para cá em 2016, era mais tranquilo a ambiência. Hoje, a ambiência é um pouco mais pesada. Agora, o dia que feriados, assim, que bomba, vem muita gente de fora, a coisa fica mais, né, angustiante. Então, as cidades do interior, mas mesmo assim, cidades como Petrópolis, Teresópolis, né, aqui, Friburgo, não se podemos comparar com uma grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que são as grandes cidades que têm essa atmosfera espiritual mais pesada, né? Uma área de matéria mental inferior mais densa. Visitando certa vez uma família amiga que costumava realizar modesto trabalho mediúnico semanal, tive a oportunidade de ouvir o espírito que se apresentava como Preto Velho. Sabedor de minhas caminhadas pela praia, olha só que coisa legal. A entidade estimulou-me a continuar com a prática que muitos benefícios traziam às minhas convalidas coronárias, né? Aqui é o Hermínio falando, que ele gosta de passear na praia. E o Preto Velho, né, falou para ele que era para ele continuar fazendo isso, porque isso trazia para ele muitos benefícios para o coração, caminhar na praia, né? E acrescentou o Preto Velho a sua maneira peculiar, que ao chegar à beira d'água, Hermínio deveria saudar as entidades que ali serviam, de vez que cada local especial da natureza tem os seus guardiães e trabalhadores, praias, florestas, recantos naturais, parques, jardins, etc. Então, se você não tem a praia, mas perto da sua casa tem um bosque, uma floresta, onde você passeia, saude os espíritos que trabalham nessas áreas, né? Ali estão, como vimos, esses espíritos para servir e zelar pela psicosfera ambiental, procurando, quanto possível, corrigir os desmandos e agressões que o ser humano pratica a cada momento contra a natureza, que deveria ser tratada com a maior reverência e gratidão. A vida é uma só força que circula por toda parte, em cada ser. É o que nos ensinam com a eloquência, né? Opa. É o que nos ensinam com a eloquência da unanimidade todos aqueles que sabem. Mais uma observação pessoal, para encerrar. Incidentalmente, descobri certa vez em nosso trabalho mediúnico que os anônimos trabalhadores das praias, como também das florestas, né, estavam se utilizando das vibrações de minhas preces, no caso aqui dele, Hermínio de Miranda, porque ele passeia na praia de manhã bem cedo, saúda. Quer dizer, ele não saudava, mas o Preto Velho mandou ele passar a saudar. Mas ele fazia preces na beira da praia. E os espíritos estavam, né, utilizando das vibrações de minhas preces, têm o hábito de fazê-las enquanto caminho, para socorrer entidades que vagam por esses locais ou ali se acham ainda retidas por terem desencarnado sob condições traumáticas, afogamento, quedas e acidentes outros. Então, ele passeava na praia e rezava. Não as pessoas que morreram, fazia preces em geral. E eles utilizavam a vibração da prece dele para ajudar pessoas que morreram naquela área, né, por afogamento, quedas, outros acidentes. E aí o Preto Velho falou, já que, além de orar, faça também uma saudação aos espíritos, que muitos espíritos trabalham em certas áreas da natureza. Quem gosta de passear na floresta, saude também esses espíritos. E, com certeza, faça suas preces nesses locais, que elas também poderiam ser utilizadas para ajudar espíritos que moram da cidade, né? Sofrem traumas, acidentes, assassinatos. As preces serão usadas para auxiliar aqueles que mais necessitam. Então, extraordinário esse último capítulo dessa primeira parte do livro, né? No meu, agora, nós vamos entrar na segunda parte desse livro. Vê se o de vocês é a segunda parte também.
Aí tem lá, item 1, mediunidade. Vê se começa assim. O seu, de vocês é capítulo 13, né? O meu o nosso não separa, né? É. Primeira O meu parte nem separa. segunda O parte, vai meu direto. será capítulo 1, mediunidade, mas que equivale ao capítulo 13. 13, Porque o meu é 2 volumes. Volume 1 e volume 2, né? Agora o meu vai entrar nesse volume aqui. São E dois. conversa com o capítulo 3 de vocês. Então, gente, eu só tenho a agradecer. No caso, eu estou fechando um livro, né? Agradecer a Hermínio, que já esticou no bando espiritual, a essas falanges de espíritos que tanto nos ajudam a conhecer um pouco mais dessas maravilhas, né? Hoje a aula para mim foi ótima, porque trouxe todo esse conhecimento, né? De a gente entender certas coisas que a gente percebe, mas não sabe explicar. Como essa coisa do comércio, né? Você percebe que tem um problema ali, mas não sabe explicar o porquê daquele problema. Hoje ele explicou para a gente. Né? Quem já não percebeu isso? Tem lugar que não vai para frente. Mas não sabíamos explicar por que hoje nós tivemos essa explicação, ou pelo menos uma delas, né? Que é bem coerente. Então, eu só tenho que agradecer esses espíritos. Gente, dá 15 minutinhos, tá? E a gente retorna para o estudo do livro de Amélia Rodrigues, Primícias do Rei. 5h35, tá bom? E hoje, às 18h40, teremos a nossa palestra, né? Com a nossa irmã Carmen Aguiar, que vai tratar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 13, 14 e 15, que fala dos mundos de expiações e provas. Convido todos a estarem conosco. Então, eu vou passar aqui, Denise, para você o anfitrião, tá bem? Daqui a pouco a gente está de volta. Um beijo aí para todos. Show. Até já.